Olá, o Justiça em Questão está começando e com boas notícias. A pandemia que poderia paralisar atividades foi o ponto de partida na comarca de Taiobeiras para que o senso humanitário e a criatividade se unissem. Nesse período em que isolamento é a palavra da vez, o Judiciário tem trabalhado pelo mais necessário dos encontros, o de crianças e adolescentes acolhidos em instituições com quem deseja adotar. Você vai conhecer a iniciativa do TJMG que transforma processos físicos em virtuais e acelera o atendimento ao cidadão. O que fazer para transferir bens de pessoas falecidas? Nossa entrevista mostra. E vamos apresentar as decisões que foram destaque no Estado e quadros que informam e entretêm você aí. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. As máscaras de tecido já foram aprovadas pelo Ministério da Saúde para evitar a contaminação com a Covid-19. Em muitos municípios, o equipamento é obrigatório. A reportagem de Silvana Monteiro vai mostrar o que Taiobeiras, no norte de Minas, fez para ajudar a população mais carente a se proteger. Recursos foram liberados pelo TJMG para fabricar e distribuir o acessório para os moradores. A ordem é prevenir, não é, Silvana? É isso mesmo, Eduardo. É melhor prevenir que remediar. E em se tratando da Covid-19, que nós ainda não temos uma vacina nem um tratamento eficaz para a doença, é importante, além do isolamento social, do uso do álcool em gel para a limpeza das mãos, usar a máscara, cobrindo o nariz e a boca. Eu vou tirar a minha porque estou em casa, mas toda vez que uma pessoa precisar sair de sua residência, é importante fazer o uso da máscara. Em Taiobeiras, município que fica ao norte de Minas Gerais, a cerca de 700 quilômetros da capital, a população conta com a ajuda do Judiciário no combate à Covid-19. Preocupada com a situação dos moradores da região, a juíza da comarca, Juliana Campos, decidiu criar um projeto para distribuir máscaras à população. Isso só foi possível com a autorização do TJMG para o uso de recursos provenientes do pagamento de penas pecuniárias. A partir disso, eu me reuni com representantes de vários segmentos, na tentativa de aplicar esses recursos da forma mais eficaz possível. Chegamos à conclusão que o ideal seria fabricar aqui mesmo máscaras reutilizáveis para serem distribuídas para a população. Porque, além da proteção da população, essa fabricação aqui, ela também traria benefícios para as costureiras que participaram do projeto, que já faziam parte de uma associação e que teriam uma pequena melhora na sua renda, uma pequena ajuda, mas que foi importante naquele momento por conta dos problemas econômicos que a pandemia também trouxe. De forma voluntária, uma fábrica de equipamentos de proteção individual da cidade realizou os cálculos de custo, escolheu o molde e o melhor tecido e fez o corte de todo o material. Depois de selecionar de forma criteriosa as empresas responsáveis pelo serviço, o valor foi repassado ao CONSEG, Conselho Municipal de Segurança Pública, que adquiriu todos os insumos para a fabricação e a embalagem das máscaras. Ações como essa têm toda a importância pela questão sanitária, de prevenção ao coronavírus e também tem a questão muito importante que é social. Muitas famílias não têm R$5 disponível para comprar uma máscara e esses R$5 pode fazer falta na compra de um alimento. Além do caráter econômico também desta ação, que injetamos no comércio local esses recursos para contratação de mão de obra, como também a aquisição de materiais que foram utilizados na confecção de máscaras. Foram produzidas mais de 40 mil máscaras reutilizáveis. Cada pessoa recebe um kit contendo 3 máscaras e instruções de uso e lavagem. A distribuição dos kits é feita após cadastro no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende às famílias mais vulneráveis de todas as regiões da comarca, inclusive a zona rural. Além do Conselho Municipal de Segurança Pública, colaboram com o projeto Conselho da Criança e do Adolescente e organizações da sociedade civil de Taiobeiras e região. Por fim, gostaria de agradecer a todos os envolvidos. O TJ de Minas, através da comarca de Taiobeiras, a Prefeitura Municipal, as empresas envolvidas
e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que está organizando toda a distribuição logística dessas máscaras. Muito obrigado a todos. Iniciativa interessante. Agora você fica com as decisões judiciais que foram destaque no estado. É hora do giro de decisões. O governo de Minas Gerais vai fornecer o medicamento Lucentis a uma mulher que sofre de um problema na retina do olho esquerdo, condição que não permite que o sangue flua corretamente na região. A decisão da 6ª Câmara Civil do TJMG, que mantém sentença da comarca de Diamantina, fixou ainda uma multa diária em caso de descumprimento da ordem de R$1.000. O Estado alegou que a disponibilização do remédio não era sua responsabilidade e que o atendimento aos pacientes com a doença vem sendo realizado pelos municípios. Mas a Justiça Mineira entendeu que a garantia à saúde e à vida é dever do Estado. Uma mulher que perdeu o marido em um acidente de trânsito vai ser indenizada em R$60 mil por danos morais, além de receber pensão mensal de um salário mínimo. O acidente foi na MG 449. O motorista do outro carro invadiu a pista contrária ao tentar fazer uma ultrapassagem e colidiu com o veículo em que o casal estava. Condenado, o condutor que provocou o acidente recorreu, pedindo a redução do valor da indenização. Mas a 15ª Câmara Civil do TJMG manteve a decisão da comarca de Monte Santo de Minas, no sul do estado. A Casu, Caixa de Assistência à Saúde da UFMG, vai indenizar uma mulher de Rio Pomba, na Zona da Mata, em R$10 mil porque negou à associada a realização de diversos exames para análise de um possível câncer. Quando a paciente apresentou um tumor maligno, o médico solicitou procedimentos para saber o tratamento adequado. O pedido foi negado pelo plano e a mulher teve que arcar com os custos. Os medicamentos também foram negados. Com a sentença, a Casu recorreu, alegando que os exames e os remédios não estavam previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, mas o TJMG manteve a condenação por danos morais. E chegou a hora de desvendar o significado de termos e expressões jurídicas. Vem aí o ABC do Judiciário. A expressão latina pacta sunt servanda pode ser traduzida como os pactos devem ser cumpridos. Também chamado princípio da força obrigatória, significa que o contrato obriga as partes nos limites da lei. É uma regra sobre a vinculação das partes ao contrato, tratando-o como se fosse uma norma legal, que não pode ser alterada. No próximo bloco, uma entrevista sobre atos da vida civil que se relacionam com a morte. O Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma das metas de gestão do TJMG é que os processos tramitem num tempo razoável. Um caminho para isso é digitalizar o acervo, que passa a ser movimentado por vários usuários e de qualquer lugar. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, visitou o recém-inaugurado setor de virtualização de autos no Fórum Lafayette, região central de Belo Horizonte. A tarefa deles é migrar quase 2 milhões de processos do meio físico para o virtual. O benefício é enorme porque aí todo o advogado, o magistrado, o Ministério Público, o defensor público, todo o operador de direito terá acesso a esse processo de forma online, ou seja, de qualquer lugar que estiver, desde que tenha um computador com internet e tenha acesso ao programa, ele poderá inserir peças ou verificar decisões, né? Além de ter uma tramitação mais rápida, mais econômica, facilita o uso de todos os operadores do direito. O trabalho realizado pela equipe faz parte do PROGEF, o programa Justiça Eficiente. A iniciativa é vista como um grande guarda-chuva. Embaixo dela há vários outros projetos que buscam tornar a justiça mais ágil. O projeto Virtualizar é um dos projetos do programa PROGEF, que tem como base também outros projetos como mediação e conciliação. Os processos que forem encerrados por mediação e conciliação não precisarão ser virtualizados. Portanto, a gente reduz o estoque de processos físicos também a partir da mediação e conciliação.
Inaugurada em 30 de julho, a sala de virtualização começou a operar com feitos cíveis. A gente começou inicialmente pelos processos do Barreiro, remanescentes de um projeto piloto de digitalização que existiu lá nas varas do Barreiro. E agora a gente já começou os processos de família, das varas de família aqui de Belo Horizonte. Os autos recebidos são registrados no sistema e ganham um formulário que informa a numeração e indica se aquele processo tem algum documento que não pôde ser digitalizado, como um CD, por exemplo. Os documentos colados são cuidadosamente separados e tudo é escaneado. Os arquivos digitalizados são colocados na ordem correta no setor de indexação. O material virtualizado vai, então, para a Secretaria, que é responsável por incluir a versão digital no sistema PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Já o conteúdo físico é remontado e devolvido. De acordo com o presidente do Tribunal Mineiro, o plano é fazer o mesmo com as ações criminais. O PJE criminal, que está sendo desenvolvido aqui pela nossa diretoria de informática, já com funcionamento em uma vara criminal do Fórum Lafayette, ele vai ser expandido para as outras comarcas até o final do ano. E será também entregue para que outros tribunais do país possam usar o mesmo processo. A transferência de bens que envolve o patrimônio de alguém já falecido demanda alguns procedimentos específicos. Confira na entrevista de Silvana Monteiro. Eu estou com o juiz Renan Chaves Carreira Machado, titular da Terceira Vara de Sucessões e Ausência de Belo Horizonte, que vai esclarecer algumas dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores sobre direito de sucessões, partilha e inventários. Tudo bem, doutor? Isso, bom, vários telespectadores, estou à disposição. Muito obrigada pela entrevista. Bem, com os cartórios fechados, né, qual é o prazo para entrar com o inventário de uma pessoa que morreu após o início da pandemia? Primeiro, os cartórios não estão totalmente fechados, eles estão funcionando em regime de plantão. Então, é possível que a parte interessada faça um agendamento e ela será atendida. Com relação ao prazo, não houve alteração na lei. O nosso Código de Processo Civil, no artigo 611, estabelece um prazo de 2 meses. Esse prazo não foi prorrogado, mas a lei não prevê multa, não tem penalidade. O que eu acho importante o contribuinte ficar atento é com relação ao recolhimento do ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte, Doação. É um imposto estadual e, em Minas Gerais, o prazo é de 180 dias. Se não for recolhido nesse prazo, aí sim haverá multa. E se for recolhido em até 90 dias, o contribuinte terá um desconto de 15%. Bem, doutor, e em quais casos, né, o inventário pode ser feito com auxílio da Defensoria Pública do Estado? Sempre que a parte preencher os requisitos para ser assistida pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela presta assistência judiciária àquelas pessoas que não têm condições de contratar advogado particular sem prejuízo à sua subsistência. Então, ela define alguns critérios, se a parte se enquadrar naqueles critérios, ela poderá recorrer à Defensoria Pública para fazer o inventário ou qualquer outra ação judicial, se fizer necessário. O Justiça em Questão também traz curiosidades sobre o universo jurídico. O nosso assunto é o usufruto. Usufruto é um direito real sobre coisa alheia. Nós vamos explicar por quê. Inicialmente, eu devo dizer que o usufruto ele pode recair tanto sobre coisas móveis como coisas imóveis. O mais comum na justiça brasileira, nos casos forenses, é o usufruto sobre bens imóveis. O usufruto também pode ser vitalício, para a vida toda, ou temporário, prazo certo, né? Pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos. O direito de propriedade é aquele direito que liga um sujeito a uma coisa, é um poder exclusivo que a pessoa exerce sobre determinada coisa. A propriedade ela é reconhecida quando existe registro no registro de imóveis. Do direito de propriedade decorrem 3 outros direitos, 3 faculdades para o proprietário.
que é usar, dispor e fruir. Então, usar, ele mesmo utiliza o bem. Ele tem um imóvel residencial, ele mora no imóvel. Fruir é retirar os rendimentos, os frutos. Então, ele pode alugar o imóvel e receber os aluguéis. E dispor é vender ou doar. No caso do usufruto, o direito de usar e de fruir é destacado dessa propriedade e vai ser exercido por um terceiro. E o proprietário fica apenas com o direito de dispor. Por isso, como ele está despido do direito de usar e de fruir, ele é chamado de nuproprietário. Eu disse que ele é mais comum nos meios forenses porque é muito comum nas ações de separação e divórcio o casal que só tem um imóvel, por exemplo, não querer dispor desse bem. Então, eles fazem doação, o casal faz a doação do bem imóvel para o filho e se reserva o direito de usufruto. Então, o proprietário do bem passará a ser esse filho e o casal fica com o usufruto. Eles é que vão poder ou morar no imóvel ou retirar os rendimentos desse imóvel, alugando-o. Outra hipótese que também ocorre com frequência é no caso de inventário. Né? Quando um dos cônjuges falecem, um dos cônjuges fica com 50% e os outros 50% é transferido aos herdeiros. Normalmente, no processo de inventário, já se faz a doação, esse cônjuge sobrevivente faz doação para todos os herdeiros da sua parte também. Então, os herdeiros vão ficar como proprietário de tudo e, normalmente, esses herdeiros dão em usufruto ao doador, ao cônjuge sobrevivente, o pai ou a mãe, o direito de usufruto. Então, é isso que é o usufruto. E como que ele se extingue, o usufruto? Pela morte, né? Se a pessoa vier a falecer, já automaticamente se consolida a propriedade plena em poder desses herdeiros, que são os proprietários, né? Do proprietário. E também naqueles casos de usufruto com o tempo certo, com o vencimento do prazo. E daqui a pouco, uma reportagem sobre o esforço para promover adoções, mesmo na crise sanitária. O Justiça em Questão está de volta. Segundo o maestro Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Uma grande verdade. E nesse período que atravessamos, a sensação de solidão fica pior, não é? Imagine jovens que não têm parentes para quem ligar, matar as saudades. O Poder Judiciário também contribui para que crianças e adolescentes que vivem em abrigos encontrem uma família e tenham um lar. Apesar das rotinas alteradas em consequência da pandemia do novo coronavírus, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento não parou. Os trâmites são longos, burocráticos e muitas vezes aflitivos para os envolvidos. Por isso, o Judiciário tenta agilizar os andamentos sempre que possível. Para o juiz Gustavo Obata Trevisan, tudo é urgente quando se trata da infância e adolescência. Crianças, adolescentes têm um tempo diferente do nosso. O tempo é um fator a ser ponderado porque traz consequências, acarreta dificuldades na formação num indivíduo, num cidadão que está formando a sua personalidade. Daí a imperiosidade de buscarmos uma inserção familiar e levarmos o acolhimento institucional, a medida protetiva de acolhimento institucional, como uma última ratio, como algo a ser aplicado naquela hipótese em que não temos mais nenhuma solução, não se discutindo nenhuma hipótese para o caso em tela. Mesmo com os poréns impostos pelo cenário atual, como o cancelamento das visitas para evitar a disseminação da Covid-19, a assistente social Fátima Valadares não mede esforços para enfrentar os desafios. Sabe-se que não é fácil trabalhar nesse período de isolamento social gerado por esta pandemia. No entanto, quando se trata
de medidas protetivas envolvendo crianças e adolescentes em situação de risco social ou acolhidos institucionalmente, bem como em ações de guarda e tutela, mesmo com o regime remoto, é fundamental ir à luta na defesa desses direitos, sendo considerados urgentes os processos envolvendo esse público. E a gente fica com o coração agradecido, contente de ver situações solucionando. Pois é, e tanto o juiz Gustavo Trevisan como a assistente social Fátima têm o que comemorar. Graças ao empenho e dedicação da comarca de Arinos, um bebê tem agora um lar para chamar de seu. Quem conta é o tio, que foi promovido a papai. E dá pra gente escutar também o John balbuciando a sua concordância. Nosso primeiro contato foi através do Conselho Tutelar da Chapada Gaúcha, e em seguida com o abrigo em Arinos, né? E desses contatos, eles agendaram uma visita, vieram pessoalmente aqui em Brasília, nos conhecer nossa moradia, e eles sempre preocupados com o bem-estar da criança. O prazo se estendeu aproximadamente 35 dias a 40, não me recordo agora. Eis que teve a audiência e todos os profissionais empenhados para trazer o bem-estar para o pequeno. E da audiência consegui sair com a guarda provisória e fomos direto ao abrigo buscar o nosso neném. E foi a sensação mais incrível, sensação assim ímpar, no qual amor à primeira vista, parece que ele sempre pertenceu a gente. E hoje, como nosso filho, muito bem amado, muito bem cuidado. E assim a gente segue com a expectativa, no prazo de 6 meses, ter uma próxima audiência e conseguir a guarda dele definitiva. Nossa rotina mudou completamente, mas uma mudança positiva, saudável, no qual hoje ele nos ensina muito mais do que nós ensinamos para ele. O laço de amor, de afeto, carinho. Ele chegou uma criança sem muito semblante, mais tristinho. Hoje ele é bem sorridente, alegre, sabe já cantar no ritmozinho dele. Que a nova família continue feliz e com saúde. E para você que planeja adotar, veja o recado da assistente social Delvair Lopes. O amor, ele não escolhe idade, que você é escolhido. E hoje deixar essa mensagem para os casais que aí pretendem, que possam olhar com mais amor, que possam vir conhecer a realidade de um abrigo, conhecer, deixar ser escolhido, ter esse olhar diferenciado, às vezes para os nossos adolescentes, por grupos de irmãos. No quadro Seu Direito, as suas dúvidas enviadas para a nossa equipe são respondidas por magistrados e especialistas no assunto. A Solange, da cidade de Catu, na Bahia, pergunta se teria direito à pensão em caso de falecimento do ex-companheiro com quem vivia em união estável. Quem responde é a advogada Luciana Mara. O prazo para o documento de união estável feito em cartório é o prazo que as partes determinarem. Quando elas resolverem desfazer a união estável, vão ao cartório e fazem a dissolução da união estável. Mas quando elas não fazem isso e há apenas uma separação de corpos, existe uma lei, a 13.135/2015, que é uma lei previdenciária que estipulou que após 2 anos pode ser requerer a pensão nesse prazo. Mas é muito relativo, porque o INSS tem outros documentos para analisar que não seja exclusivamente o documento de união estável, mas é uma possibilidade, sim. E recebemos também uma mensagem da Rosângela, de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Ela quer saber se faz jus à pensão do ex-marido em caso de morte, porque a separação judicial ainda não saiu. Para um divórcio, ela falou separação judicial, mas separação judicial é mais genérico. Agora já tem uns 10 anos que é divórcio direto. Então, quando ela fala marido, acredito que seja um divórcio. Para você divorciar, basta ter vontade. Ou uma das partes ou ambas as partes. Desde que neste processo que ele veio a falecer esteja bem
claro, a manifestação de vontade de se divorciar, ainda que ele venha a falecer, vai acontecer sim esse divórcio. E vai conseguir averbar o divórcio. Com relação à pensão, você vai ter que ver se ela tinha uma dependência econômica ou não. Como ela fala que tinha outro companheiro, pode ser que não seja fácil de provar isso aí, mas vai ser feito isso num processo de partilha para ver se ela vai ter alguma coisa da herança, mas como pensão por dependência econômica, é algo que tem que ser analisado. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.